Amém. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 8, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Vamos ler até o 8. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Feche os teus olhos. Vamos orar, Pai. Nós rendemos-te graças, louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por estar com a Tua igreja, por estarmos juntos. Obrigado pela Tua palavra. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Somos dependentes, Senhor, da revelação do Espírito Santo. Por isso, nessa noite, nos reunimos, Senhor, para ouvir o Senhor falar. Não filosofias humanas, não estamos aqui para ouvir conceitos humanos, mas para ouvir a Tua palavra, Pai. Por isso, pedimos isso, Senhor, pedindo também que o Senhor repreenda toda ação de demônios contra a Tua igreja, contra, ó Deus, o Teu povo, para distrair, para tirar a palavra do coração deles. Pai, eu peço, dá-nos unção para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, pode sentar. Eu quero falar sobre o renovo da igreja. Cada ano que Deus traz para nós, consideramos uma renovação na nossa igreja. Todo ano nós temos um tema diferente, uma maneira diferente de aplicar a palavra, não diferente no sentido de não ser bíblico ou mudar a Bíblia, não é isso. É no sentido de renovo mesmo, renovação na visão, nas estratégias, tá ok? E percebemos que a brisa do Espírito Santo tem estado sobre a nossa igreja. Percebemos isso. Percebemos na pandemia, percebemos agora nos cultos presenciais, mesmo com o distanciamento, mesmo com poucas pessoas, como tem estado os cultos, mas percebemos que há uma alegria no coração dos irmãos por voltar ao culto presencial. E os que não conseguem vir, eles sentem muito no coração o desejo de poder estar aqui com a gente. Então, é muito bom saber que essa brisa do Espírito Santo está sobre nós, sobre a nossa liderança, sobre a vida dos pastores, agora nessa nova diretoria constituída, uma expectativa muito grande para 2021, para a nossa igreja. Vamos mudar daqui, vamos lá para o galpão para derrubar tudo isso daqui, para começarmos em nome de Jesus 2021 nossa obra aqui. Então há uma expectativa muito grande de muitas coisas boas para nós, e você faz parte desta unção, você faz parte da promessa de Deus, você faz parte de tudo que acontece na igreja. A bênção sobre a igreja materialmente também é sobre você, a bênção espiritual sobre a igreja é você também que recebe. Você não está fora, você faz parte da mesma família que nós. Se um é abençoado, você também é abençoado. Você crê assim? Amém? Então, presta atenção, o renovo, nós colocamos o renovo como um refresco necessário para a vida da igreja. A igreja precisa estar constantemente renovando. Uma igreja que ela é morna, ela é fria, ela não tem um renovo, ela não tem uma palavra profunda, ela se torna uma igreja periférica, os irmãos superficiais, não existe aquela alegria, não existe aquela unção do Espírito, as pessoas não se interessam em vir nos cultos, não se interessam em vir para a célula. Então, quando nós falamos que o renovo é um refresco necessário para a igreja, para a vida da igreja, para os irmãos também, é porque a igreja, ela vive assim, a igreja, ela se renova dia a dia, as nossas forças são renovadas, e todos os dias o Senhor faz algo novo para nós. Você não pode, de repente, viver uma vida na mesmice, mesmo de repente você aposentou, fala, agora eu vou viver aquela vidinha tranquila. Não aceite isso, porque na presença de Deus não tem idade, entende?
o jovem, como uma pessoa mais idosa, ela trabalha na obra de Deus. Você não precisa ser, não, a obra de Deus é só para quem é mais jovem. Não existe isso. Todos nós, tendo saúde, temos condições de trabalharmos na obra de Deus, realizarmos a obra do Senhor e temos constante renovo na nossa vida. Tudo bem, meus irmãos? Agora, essa renovação que eu falo que deve ser um refresco na vida da igreja, ela é marcada por uma questão muito especial, que é o que nós lemos aqui no capítulo 8. Existem algumas coisas que aconteciam lá na igreja primitiva, que trazia alegria no meio do povo. Aconteciam umas coisas lá que traziam uma renovação constante. E a igreja vivia em euforia, a igreja vivia numa expectativa constante da volta de Jesus, por conta de algumas coisas que aconteciam lá. Então, por exemplo, de repente, num sermão, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Não é bom demais você ir para um encontro e 3.000 pessoas falam, eu quero batizar agora, eu quero Jesus agora. Não renova a tua fé? Isso, traz um renovo. Aí, de repente, todos os dias, Deus ia somando ou multiplicando os salvos, todos os dias, diariamente. De repente, o número dos salvos subiu de 3 para 5.000 pessoas. Aí, de repente, o número dos discípulos, lá em Atos conta, que cresceu rapidamente. Olha, que expectativa gostosa, que igreja gostosa que eles estavam vivendo ali, aquele momento. Então, você fala, pastor, mas era para aquele tempo. Não é para aquele tempo. O Espírito Santo continua o mesmo. E em Hebreus diz que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deu para entender isso? Então não muda. A Bíblia diz que a multidão ouvia Filipe, aqui no capítulo 8, pregar. Eles viam milagres, eles viam os demônios saírem, eles viam a alegria, havia alegria no meio das pessoas. A igreja, então, era fortalecida pelo Espírito Santo. Isso que, sabe, trazia temor no coração dos irmãos e honravam o nome de Jesus. Eles honravam tanto que, se precisasse morrer, eles morreriam pelo nome de Jesus. Não tinha o materialismo, aquilo que eu acabei de falar agora, como centro. Tudo era Cristo, e Cristo era tudo na vida deles. Então, havia sim uma igreja que honrava, confessava o seu mal. As pessoas vinham, entregavam seus livros de bruxaria, queimando todos aqueles livros de bruxaria. Então, havia mesmo uma sensação no meio do povo de uma presença real de Jesus no meio deles, do Espírito Santo atuando constantemente. Aí você fala, pastor, mas e agora? Então, nós queremos viver o melhor no Senhor. Ou não, você quer viver uma vida, não, pastor, eu não quero muito compromisso. Você não quer muito compromisso porque você não experimentou de Jesus, sabe? Porque quando você se alimenta de Jesus e vive coisas grandes, e tem revelação da palavra, Jesus, você se apaixona por Ele. Jesus passa a ser o centro da sua vida. Por que Jesus não é o centro da vida de muita gente? Porque o mundo ocupa o lugar do coração deles. Então, eles não têm expectativa de ver Jesus, eles não amam Jesus, eles não têm aquele prazer de conversar com o Pai, que eu até domingo eu estava falando sobre a oração contínua, quer dizer, o dia inteiro. É o dia inteiro orando, o dia inteiro glorificando o nome do Senhor, o dia inteiro falando, Senhor, volta, volta. Então, essas pessoas que não têm essa expectativa, não vivem, porque eles não conseguiram ainda entender essas questões, e eles têm como centro muita ocupação. Você passa a ter muita ocupação. Não estou falando que você não deve estudar, que você não deve trabalhar, não confunda o que eu estou falando. Porque enquanto você estuda, você pode ter relacionamento com o Pai. Enquanto você trabalha, você pode ter relacionamento com o Pai. Enquanto você está ali, você está numa comunhão com o Espírito Santo. Então, queremos viver o melhor do Senhor, queremos viver a unção e o sopro do Espírito Santo. Não podemos perder essa unção, esse sopro sobre os nossos líderes, esse mover do Espírito Santo sobre as nossas células, sobre a vida da igreja. Quando nós nos reunimos, eu sei que com máscara é muito complicado, muito difícil, mas você não pode vir para cá, sentar e assistir o culto. Você não está assistindo o culto aqui, não é um show, e não é alguém aqui na frente fazendo alguma coisa para um entretenimento.
nós estamos aqui para adorar, louvar o nome do Senhor e glorificar o nome dEle, prestar um culto ao Senhor e não assistir um culto a Deus, tá ok? Amém? Então, nós queremos viver essa unção, a nossa igreja, a nossa célula, a nossa liderança, precisa viver, tem vivido em partes, mas podemos viver muito mais, tá? Deus quer dar muito mais, porque Deus quer salvar, o Senhor quer que nós vivamos esse mover do Espírito Santo. Aí você fala, pastor, então, como que pode acontecer isso? Como que nós podemos viver isso? Então, eu relacionei algumas coisas aqui, só para, rapidinho, para nós estarmos conversando com você, porque, irmãos, é horrível, eu já participei de igreja, sabe, aonde as pessoas não tinham comprometimento nenhum, onde o culto era morno, a palavra, uma palavra assim, até, sabe, eloquente, a pessoa falava muito bem, mas uma coisa morta, não tinha unção, não tinha Espírito Santo envolvido. Irmãos, é horrível isso, de você não sentir nada no coração, nem um arrepio pelo menos, nem a presença de Deus, é horrível. Você não perceber que Deus está falando com você. Tudo bem? Então vamos ver algumas coisas que eu coloquei aqui. Como que aquilo acontecia? Por que nós temos que lutar continuamente, assim conosco mesmo, colocando Cristo como centro, para vivermos uma igreja vitoriosa? Então vamos lá. Primeiro lugar, dando liberdade ao Espírito Santo. Vamos abrir lá Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Abra para eles aí rapidinho. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Espírito, em letra maiúscula, é Espírito Santo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Volta no versículo 16. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no interior. Quer ver? Vai para o 17 agora, para dar continuidade. Ó. Para que Cristo, porque se o Espírito Santo com poder habitar em nós, com poder, sabe, nos transformar, com poder nos revelar a palavra, com poder revelar Cristo em nós, então Ele vai habitar em nós pela fé nos nossos corações, a fim de que, Ele habitando no nosso coração, eu estou aí fazendo uma interpretação para você, a fim de que, habitando no nosso coração, estejamos nós enraizados. Em outra tradução está arraigados, que quer dizer lançar raízes profundas. Fundados, quer dizer, fundação em amor. Então, as nossas raízes em Cristo devem estar muito bem enraizada. Nada vai abalar essa árvore. Ela vai balançar para lá, vai balançar para cá, porque os ventos são fortes, mas ela vai estar tão firme, que ela não vai se quebrar e ela não vai cair. É isso que em Cristo nós somos, porque o Espírito Santo que habita em nós faz essa transformação com poder, e nós passamos a estar enraizado, ou raízes profundas em Cristo, e não só as raízes profundas, mas que nós estejamos confirmados, ou alicerçados em Cristo Jesus, no amor. Você vê que a base é o amor, e o Evangelho de Cristo, ele nos faz profundos, enraizados, quer dizer, fortes. Não é ventinho qualquer. Eu vi a irmã no louvor falando que muitas pessoas por aí se desviaram, muitas pessoas abandonaram o Evangelho, é muito triste, mas faltou o quê? Raiz profunda. Entendeu? Por isso nós precisamos o quê? Da liberdade, aprender com a linguagem do Espírito. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para Ele aplicar em nós a palavra do Senhor, porque se Ele não estiver com liberdade em nós, você vai ler a Bíblia como um livro histórico, como lendo qualquer livro, mas agora quando o Espírito Santo vem com poder na sua vida, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a orar, o teu Espírito se move dentro de você. Amém, meus irmãos? Segundo, ter paixão pelas almas. Não podemos perder a paixão pelas almas.
Não podemos perder o Espírito Santo. Não podemos deixar de dar liberdade ao Espírito Santo atuar no nosso meio. Ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas mesmo, que a Bíblia diz que aquele que ora em línguas ora bem, edifica a si mesmo. Você precisa estar edificado em Cristo. E ele fala, segunda coisa, não perder a paixão, ter paixão pelas almas, ter o nosso coração batendo igual o coração de Deus. Quer ver? Abra lá em Ezequiel 34:16. Olha o que está no coração de Deus. Sabe? Nos preocupar com o destino das almas. Para onde vai essa imensidão de pessoas que estão morrendo? Para onde estão indo? A eternidade, irmãos, é uma realidade. Pessoas estão morrendo. Hoje eu falei com o pastor Jean, ele falou que não estaria no Tadel, e eu vou ter a liberdade de falar dele. Ele falou para mim que ele está numa ala aqui no hospital que a tuberculose está se alastrando. E aumentou o número de leitos ocupados no hospital, por conta da tuberculose. E pessoas morrendo. Agora, e a nossa preocupação? Para onde estão indo essas almas? Eu falei outro dia para alguém, acho que para o meu irmão, falei para ele que na nossa igreja, por Covid, não morreu pessoas, não morreu. Né? Infelizmente, perdemos o pai da nossa irmã Ironete, o presbítero Assis, mas devido à idade muito avançada, ele estava muito doente. Perdemos também a nossa irmã Rosa, mas não foi por Covid, né? Não foi por Covid, mas também estava muito avançada em idade, 96 anos. Há uma longevidade, há uma promessa de longevidade sobre nós, entendeu? Você vai morrer velhinho, irmão. Quantos querem morrer velhinho aqui? Mais do que isso, morra velhinho com saúde. É ou não é? Quer bênção maior do que essa? Agora, nós precisamos o quê? Entender que nós estamos guardados no Senhor. Lógico, você não vai ser imprudente, não vai ser negligente, você vai usar máscara, vai higienizar sua mão. Também cabe a cada um de nós fazermos a parte também, porque o Senhor trabalha em linha conosco. Mas saber que você está guardado pelo Senhor. E isso é fato, e a nossa igreja mostra isso. Muitos pegaram, mas muitos foram assintomáticos. Então, e essas pessoas estão morrendo? Nós precisamos, ter o nosso coração batendo igual o coração de Deus. Nossos líderes, que vamos ter encontro agora, não poderia deixar de ir nesse encontro por nada. Nossos líderes não podem deixar abandonar a célula, não podem deixar, para segundo plano. A célula tem que ser prioridade, porque o nosso coração deve bater igual com o coração de Deus. A preocupação do Senhor pelas almas perdidas também deve ser a nossa preocupação, meus irmãos, porque são milhares e milhares de pessoas, a vida perde sentido. Eu estava conversando com uma pessoa que veio aqui no domingo, e ele falou assim para mim que ele ficou internado, ele não é da igreja, ele não é crente, e ele falou, eu fiquei internado, vim hoje agradecer, porque eu percebi que Deus me deu uma segunda chance, ele falou. Ele comentando que ele chorava, eu falei para ele assim, perguntei, você sentiu que iria morrer? Ele falou, eu ia morrer, eu nunca senti isso na minha vida. Ele falou, tudo que eu tenho na vida perdeu valor, tudo que as pessoas têm na vida, quando chega diante da morte, perde valor. Agora, e a eternidade dessas pessoas? Quem vai se preocupar com a eternidade dessas pessoas? A igreja foi levantada para ter o coração de Deus batendo nela. Deu para entender isso? Então nós temos que nos comprometer. Não seja egoísta, não seja avarento, não olhe só para você, não olhe só para a sua casa, não olhe só para o seu umbigo, olhe para aquilo que Deus quer que você olhe. Você é a igreja de Jesus. Ele não quer que você abandone a sua vida, Ele quer que você se preocupe com aqueles que estão indo para o inferno. Tá? Vamos ver lá Ezequiel 34:16. Olha o que diz. 34:16. A perdida buscarei. Quem disse isso? O Senhor. A desgarrada eu tornarei a trazer, e a quebrada eu ligarei. A enferma eu fortalecerei. Isso está no coração do Senhor. Quer dizer, Ele buscar aqueles que estão perdidos. Nossa missão, irmãos, é buscar esses que estão perdidos. Amém? A tua vizinha, o teu vizinho, o pessoal do bairro, da tua célula. Células, precisam orar pelo bairro, precisam orar pela vizinhança, precisamos salvar esses que estão perdidos. Amém, meus irmãos? Então, como que nós podemos viver aquilo que a igreja primitiva estava vivendo?
dando lugar ao Espírito Santo, dando liberdade ao Espírito Santo, mas também batendo, deixando o coração de Deus bater no nosso coração. Tá bom? Terceiro lugar, tendo amor uns pelos outros. Veja lá, João 13:35. Olha o que diz. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma maneira de a igreja viver renovo é nos amando uns aos outros. Amando uns aos outros. Veja lá 17 de João, versículo 21 até o 23. Então, seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se houver entre nós o quê? Amor. Se não tiver amor, nós lemos lá Efésios, você viu que a base, a estrutura que o Espírito Santo constrói na igreja é amor. E ele constrói isso com poder, é o amor. Então, lá em João 13:35, diz que nós seremos conhecidos. Haverá uma empolgação na igreja, haverá uma unção na igreja, quando nós nos amarmos. Quando você realmente olhar para o teu irmão, sem falsidade, sem hipocrisia, sem querer tirar proveito, quando você amar de verdade o teu irmão. Vamos lá, 17:21. Olha lá, até o 23. Para que todos sejam um. Isso está falando da igreja. As pessoas precisam entrar aqui e saber que nós somos um. Alguém vai falar mal do teu líder? Não, nós somos um. Falou mal do teu líder, está falando de você também, porque somos um. Vai falar mal do teu pastor? Está falando de você também. Nós somos um, meu irmão. Você não se ofende quando falam mal da igreja na internet? Essa semana, acho que foi no sábado, eu comentei com alguns irmãos que o UOL, no portal do UOL, eles colocaram estampado em primeira página deles: pastora, durante pregação, manda socar o filho e pisar na sua garganta. Quem viu isso? Eu me envergonho, irmão, está falando de mim. Está falando do evangelho da igreja, não está falando da pastora. E eu ouvi o áudio, foi terrível, mas ela falou mesmo, né? E eu fico incomodado, porque nós somos um como igreja. Agora, igreja local precisa viver isso. Olha o que mais diz, vamos lá. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles, a igreja, seja um em nós, que nós sejamos um com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. Sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quer dizer, o mundo vai crer em Jesus quando nós formos um. Quando as pessoas entrarem aqui dentro e olharem o amor que está no teu coração. Quando você não fala mal da tua igreja para o vizinho. Quando você não fala mal do teu líder, dos irmãos da igreja, para o vizinho. Entendeu? Aí as pessoas vão falar, naquela igreja tem Jesus. Realmente Jesus voltou, porque transformou a vida desse homem. Tem pessoas que se convertem, e ele arrasta uma multidão, porque as pessoas olham para ele, e vê o testemunho dele, e falam, esse foi transformado. Eu creio que Jesus entrou na vida dele mesmo. Vamos lá, continua. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um. O Senhor já deu condições, habilidade, capacitação para nós sermos um. Então não tem desculpa, como nós somos um. Ao 23, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amado, e eles como me tens amado a mim. Então, quando nós somos um, nós estamos revelando o nosso amor ao Pai. Quantos entenderam isso? Quarto, vamos lá, rapidinho. Quarto, tratando de forma séria o pecado. A igreja primitiva, eles tinham esse amor, eles testemunhavam, eles honravam o nome do Senhor Jesus. Quando alguém ia cair em pecado, quando de repente lá na faculdade, alguém chamava um jovem para poder beber no barzinho da frente, sabe, com os meninos, ele fala, não, sou de Cristo, você deveria ser de Cristo também. Então as pessoas honravam Jesus, sabe, quando alguém ia falar mal, ele pensava, não posso falar mal, eu sou de Cristo, somos um em Cristo. Então, tinha isso, mas agora uma outra coisa importante que eles tinham, era a forma séria
com que eles tratavam o pecado. O pecado era tratado de forma muito séria. Eles vinham confessando publicamente o seu pecado. Não ficava como o dia de hoje, o pessoal esconde. Não era assim. Quando as pessoas se convertiam, elas saíam publicamente falando: eu fiz isso, eu não quero mais, eu me arrependo. E falavam os seus pecados para todos, porque eles tratavam o pecado de forma muito séria. Veja que lá em Romanos 6,14 diz que nós não somos mais dominados pelo pecado. Não existe mais desculpa, você tem opção hoje. Antes de conhecer Cristo, você não tinha essa opção, você era escravo do diabo, você era escravo do pecado. Agora não, Cristo te libertou, você não é mais escravo nem do diabo e nem mais do pecado. Agora você tem opção, você pode falar não para o diabo e pode falar não para o pecado. Agora, tem crentes, tem pessoas que entendem errado quando nós falamos sobre a graça. Quando nós falamos que você está debaixo da graça, não estamos falando que você deliberadamente pode pecar, que Deus já te perdoou. Não existe isso. Porque quem está debaixo da graça, ele entende isso e ganha força para combater o pecado. A igreja primitiva tratava esse assunto de pecado muito sério. Nós temos que tratar o assunto chamado pecado entre nós muito sério. De forma muito séria. Vamos ver lá Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque as pessoas que deliberadamente pecam, elas estão perdidas, elas não são crentes. Olha o que diz. Ela pode estar até dentro da igreja, mas elas não são crentes. Olha o que Hebreus diz, o autor aos Hebreus. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de já termos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso quer dizer o quê? O camarada que deliberadamente fica falando: o Senhor me perdoa. Aí ele vai lá e peca: nada, vamos lá. Nós tínhamos um caso aqui de um casal de namorados, já não eram namorados jovenzinhos, eram já de muita idade, já tinham 40 anos já, e eles namoravam. Mas ele era obreiro na nossa igreja, muitos anos atrás. Mais de 10, 15 anos. E aí os irmãos me procuraram: pastor, tem uma coisa, acho que o obreiro fulano de tal, qual obreiro fulano de tal, está indo para a cama, pastor. E eu conversava com ele, eu falava: irmão, está acontecendo alguma coisa? O irmão, conta, qual o problema? Sou seu pastor, quero o melhor para você. Ele falou: não, pastor, que é isso? Eu perguntava para ela também, chamava ela: irmã, você não está indo para a cama com o irmão? Não, que é isso, pastor? Aí depois descobriu-se que sim, que já há anos eles viviam uma vida, sexual muito ativa. Aí eu chamei ela para conversar, falei: irmã, por que você não falou? Ela falou: sabe, pastor, sabe o que ele falava para mim? Que ninguém tem a ver com a nossa vida, é eu, você e Deus. Isso é pecar deliberadamente, irmão. Isso é pecar voluntariamente, que eu está dizendo. Não, vamos pecar, não tem problema, Deus perdoa. Isso é ser voluntário no pecado. Então, a igreja primitiva tratava de forma muito séria o pecado. Amém, meus irmãos? Quinto lugar, mais uma coisa. Eles viviam o temor do Senhor. Havia temor entre as pessoas. Há temor no teu coração? Ou você está mais preocupado com os homens? Com o que vão pensar de você? Há temor no teu coração? Ou você está mais preocupado: peraí, eu acho que as pessoas, eu olho, eu fico muito mais preocupado com o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Há temor no teu coração? Você olha para o céu e vê que Deus está te vendo? Há temor no teu coração? Veja Salmo, capítulo 51, versículo 10. Vamos até o 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Vai. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Então viver em temor ao Senhor, você vê que ali quem nos justifica é o Senhor. Quem cria em nós esse coração puro é o Senhor. Ele faz isso por nós. Agora, cabe andarmos na presença do Senhor em temor.
Vamos lá para o último, para nós encerrarmos. Há uma outra coisa que a igreja fazia muito lá. Além disso, além do Espírito Santo, paixão pelas almas, revelação na palavra, amor uns pelos outros, sabe? Tratavam o pecado de forma séria, tinham temor ao Senhor, eles também oravam muito. A igreja orava o tempo todo orava, eles aplicavam o princípio da oração o tempo todo, continuamente. Quando eles tinham oportunidade de se reunir, eles oravam juntos. Quando não estavam orando juntos, eles estavam continuamente orando no Espírito. Era algo extraordinário. A igreja, quando aprende a orar, irmãos, há um poder liberado sobre ela, há uma unção liberada sobre as famílias, há um poder liberado sobre os filhos, sobre o casal. Quando a oração é aplicada, quando você aprende a orar, que continuamente você ora, você está orando em casa, você ora caminhando, você ora andando, você ora no ônibus, você ora trabalhando, você ora sentado, você está aqui, você está falando, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, você está entendendo o Senhor falar com você, e você está orando no Espírito, e você está dando glória a Deus, você está falando, Senhor, glorificado seja o teu nome. É uma maneira de manter um relacionamento com o trono da graça. Tudo bem, meus irmãos? Quer ver? E quando nós oramos, como igreja, entenda o que eu vou falar, há uma unção poderosa. Vamos ver lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 até o 39. 1 Reis 18, 37 a 39, olha lá. Responde-me, Senhor, responde-me. Eles estavam todos ali reunidos, por conta de Elias ter desafiado lá os profetas de Baal. E aí ele estava falando, Senhor, estava a igreja toda reunida lá, para que este povo reconheça que Tu és Senhor, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando nós aplicamos oração, meus irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida, sabe? As coisas começam a acontecer na tua casa, você começa a louvar ao Senhor. Hoje de manhã estávamos aqui, a irmã falou, pastor, eu preciso dar um testemunho, e ela deu um testemunho, e a gente fica feliz por aquilo que o Senhor está fazendo na vida dos irmãos, mas a oração tem esse efeito. Quando você vem na quinta-feira aqui, que nós oramos, quando você vem na terça-feira aqui orar com a gente, nós colocamos no meio aqui para orar, há uma unção, Senhor, sobre a tua vida. Nós olhamos para o Senhor e Ele derrama fogo sobre nós. É algo extraordinário. Quer ver? Vamos ver mais um lá, 2 Crônicas 7,14. Promessa de Deus, quando a igreja, há uma promessa do Senhor, quando igreja, nós nos reunimos. Por isso que nós temos que orar muito pelos políticos, temos que orar muito pelo nosso presidente, orar muito pelos deputados, senadores, temos que orar pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pela nossa cidade, pelos que vão agora assumir a Câmara dos Vereadores, sabe? Orar pelo novo prefeito, orar, Senhor, sabe? Como igreja, não sozinho apenas, mas como igreja, porque tem um grande valor. Olha o que diz, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fica de pé em nome de Jesus. Então, o que nós precisamos para que a igreja tenha um renovo contínuo? Não pode ser só na virada de ano, quando troca a placa de tema de ano. Isso aqui é só para nós direcionarmos, colocarmos a promessa de Deus em prática. Não é só quando nós viramos o ano, irmãos. O renovo na igreja deve ser contínuo. As células precisam renovar continuamente. Os líderes de célula precisam estar com a mente renovada, constantemente, para criar. Eu falo isso para os irmãos sempre aqui. O líder de célula tem que ser criativo. Ele não pode deixar perder nenhum membro.
ele não pode deixar de evangelizar, ele tem que criar meios na célula para trazer alegria, tem que ter festa, tem que ter celebração na célula, constante. Alguém fez aniversário, vamos fazer uma festa, faz festa, irmão, isso está no coração de Deus. Deus não é um Deus ranzinza, né? Não é um Deus rancudo, rancoroso, sério. Se há alguma coisa que o Senhor nosso Deus faz, é festa, é ou não é? Nós vamos para o céu, o que vai ter lá? Festa. Um dia, um mês, um ano, quanto tempo? Para toda a eternidade. Faça festa na célula. Alguém que chegou pela primeira vez, faça festa. Faça festa com ele. Fala, olha, quem que não vai querer voltar? Eu soube de alguém que ligou para um irmão que saiu da igreja e falou, olha, senti de ligar para você, porque a gente está com saudade de você. Sabe o que o irmão falou? Igreja igual essa não tem. Vocês conversam comigo, vocês me amam. Vocês me amam, não é porque eu sei que vocês não ligam, não falam comigo. Tem que mostrar o amor, irmãos. Tem que fazer festa. Tem que celebrar. Fez um mês o camarada está ali, o casal está ali na sua célula. Um mês, o líder de célula tem que ir lá festejar. Faz uma vaquinha, dá R$1 cada um, vai lá, compra um bolinho bem baratinho, ou faz um bolinho. Não precisa investir tanto dinheiro para fazer festa. Né? Vai lá e coloca uma velinha no meio e celebra. Olha, nós vamos fazer essa festa, porque você e sua esposa estão fazendo um mês com a gente. Não é bonito demais? A pessoa não vai querer sair nunca dessa célula. Até para multiplicar nós vamos ter problema. É ou não é? Agora, sabe, se não existir esse renovo na igreja, se não existir renovo na célula, se nós não estivermos prontos para isso, a célula vai ficar monótona, líderes monótonos, sem estratégia, sem celebração, sem alegria. Uma das coisas que acontecia na igreja primitiva era alegria, e por causa dessa alegria eles honravam o Senhor, eles cultuavam o Senhor, celebravam o Senhor continuamente. Deus ia descendo fogo do céu, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, outros eram salvos, outros eram curados, havia milagres entre eles, entendeu? Por quê? Porque a igreja era constantemente buscando uma renovação. É como casamento. Deixa o seu casamento ir sozinho, você vai ver o que vai acontecer. Chega lá na frente, irmão, vira um tédio. O camarada vira para lá, a avó da Shirley sempre falava para a gente assim, nunca durma de costas um para o outro. Eu obedeci. Não gosto de dormir de costas. Você dorme de costas para sua esposa? Não responda, irmão. É igual ao casamento, precisa ter renovo constante. Sempre tem que estar renovando. Não pode, daqui 10 anos, você não aguenta mais casado, ou a vida de casado. Tem que sempre ter uma piadinha nova no casamento, alguma coisa nova no casamento, tem que ter. Vida de célula, vida da igreja, deve ser a mesma coisa, vivendo um renovo constante. Quantos querem viver isso? Eu quero vir para cá, um culto melhor do que o outro, uma unção maior do que a outra. Eu quero ir para o encontro agora que vai acontecer dia 7, dia 14, dia 21, só para líderes. Você vai ver a unção, o poder e o fogo do Senhor naquele encontro. Eu tenho certeza disso. Nós vamos fazer 24 horas de jejum com os líderes. Não para que o Senhor dê carro, dê bens, mas para nós estarmos sensíveis naquele encontro ao Espírito Santo. Que a palavra de Deus transforme a minha vida por completo. É isso, eu vou para lá para isso. Senhor, eu vou para esse encontro, para voltar de lá renovado na Tua presença. Deu para entender? Vamos abrir um último versículo para a gente encerrar. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Esse é o desejo do coração do Senhor. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Olha isso. É temor, irmão, não é de medo. Esse temor é de respeito. É temor de saber que quem está falando com você é o teu Senhor. É o Senhor do Senhor que está falando com você. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e o meu coração estremeceu. 2 ponto e vírgula. Aí ele fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. É a renovação, meus irmãos.
Igreja que não é avivada, e ela não aviva por si só, mas quem faz isso é o Senhor, é o Espírito Santo, que alegra a igreja, renova a igreja, traz novas expectativas. Aquele que está triste, sai celebrando ao Senhor. Aquele que não tem sonhos, passa a sonhar no Senhor. Aquele que estava frustrado com a sua liderança, ele passa a olhar para um horizonte grande e poderoso, e ele vê que tudo é possível àquele que crê, meus irmãos. Coloca lá o versículo, não deixa sair. Aleluia. Olha lá, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quer dizer, continuamente. Presta atenção, irmão. Olha quem está falando. Vamos ler juntos? Vamos ler tudo de novo? Olha lá, diz assim, vai lá, juntos. Ouvi. Quando o Senhor estiver bravo, se é que o Senhor fica bravo, eu sei que a tua misericórdia é muito maior. Aleluia. É um renovo que o Senhor quer fazer na nossa vida, na tua vida. Não é um dia, não é uma semana, não é um movimento, irmão. A nossa igreja não vive de movimento, não vive de nome de pastor, não vive de internet. A nossa igreja, meus irmãos, ela é renovada, não por um dia, não por um ano, mas a palavra de Deus diz, aviva a tua obra no meio dos anos. Não é um vento que passa, Deus, não é um vento que passou na nossa célula, não é um vento que passou na tua vida, que te deixou com emoção suficiente para poder ser líder, e depois acabou essa emoção. Como um carro que você abastece, ele gasta a gasolina e depois acaba a gasolina e você tem que abastecer de novo. Não, o Espírito Santo não é poço de gasolina, meus irmãos. Ele renova continuamente as nossas forças, renova continuamente, aviva a obra do Senhor, aviva o teu ministério, aviva a tua liderança. Ele renova o teu casamento, renova as tuas expectativas, não por um dia, por uma semana, por um mês, mas no meio dos anos. São anos. Não é sopro de um vento, não é um dia ensolarado, mas é todos os dias, todos os meses, todos os anos, nós vivemos essa unção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da nossa família, sobre a vida da nossa célula. Amém, meus irmãos? Não é bom demais? Aleluia. Tem um hino que o Senhor, que nós cantamos aqui durante uma época aqui, de um tema aqui, que o Senhor faz tudo novo, tudo novo, e eu quero que você cante esse hino com a gente, que este hino seja uma oração e um motivo de celebração, porque algo novo o Senhor está fazendo no nosso meio, meus irmãos. Renovo é o que nós temos que viver. Agora, vivemos quando nós aplicamos princípios bíblicos na nossa vida, na nossa célula. Aí a igreja vive alegre. Você encontra o irmão no meio da rua, ele está feliz. Você nem sabe por quê, está todo mundo em crise, mas ele está feliz. Amém. Está cheio de problema, mas está celebrando ao Senhor. A nossa alegria não são as circunstâncias, situações. Nossa alegria é o Senhor. Honramos ao Senhor com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, com a célula cheia ou com a célula vazia. Nós honramos ao Senhor continuamente, todos os dias. E eu vou falar, algo novo o Senhor está fazendo na tua vida. Receba essa palavra sobre a tua vida. Talvez você está vivendo uma mesmice na tua célula, algo novo o Senhor vai fazer. Talvez uma mesmice na tua vida, algo novo o Senhor vai fazer. Talvez você está buscando algo no Senhor. Eu vou falar para você, algo novo o Senhor está fazendo na tua vida. Então cante ao Senhor. Aleluia.